Mensagem de Francisco Cândido Xavier, do livro Levantar e Seguir. Raiou a luz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o Mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Essa imagem fornece uma ideia geral da interpretação de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo, desenvolve-se os que se encontram na sombria noite de ignorância. Esforçam-se os espíritos caídos nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção. Semelhante paisagem, todavia, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem de envoltório material, porque é extensiva a grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e nas fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro, devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Agora nosso amigo Valteir vai vir fazer a prece, para iniciarmos. Então vamos aproveitar o momento após a leitura, mostrando que Jesus realmente é um novo dia, é um novo raiar. Vamos neste momento levar o pensamento ao Criador, tentar trazer a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo à nossa mente e coração, conversar com Ele, dizer da nossa gratidão de estar conosco nesta caminhada evolutiva, onde, como mesmo dissera, que das ovelhas que o Pai lhe entregou, nenhuma se perderá. E aqui estamos, Jesus, amparado pelo Teu amor, pedindo a Tua proteção, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que dirija o destino dessa casa, a nossa companheira Eliana, que vai trazer a mensagem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo. E com certeza vai mostrar para nós essa mensagem morredora de Jesus, como tantas outras, onde Jesus verdadeiramente deve reinar, que é dentro dos nossos corações, mais sincero, mais ligado à mensagem do Cristo de Deus. Por isso, Mestre Jesus, que a Tua bênção, que a Tua proteção se estenda a todos nós.
Conceda-nos nesta noite, como tantas outras, a luz do teu amor e da tua bênção. Assistido pela espiritualidade maior, como José Grosso com sua equipe, nós aqui rendemos graça e pedindo em nome de Deus e de Jesus a permissão para dar por início o estudo da noite em graça a Deus, que assim seja. Boa noite, sejamos todos bem-vindos a mais esse momento de estudos na nossa casa, né? E que hoje nós possamos, de forma simples, de forma tranquila, conversar sobre o Evangelho, conversar sobre o capítulo 2, né? Que é Meu Reino Não É Deste Mundo, aonde Jesus vem nos dizer qual o verdadeiro reino, qual o verdadeiro reinado, né? E quem é ele? Ele é rei de qual mundo? Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos procurar entender. E ainda, também, como é um estudo, hoje a aula vai ser um pouquinho dinâmica, tá? Nós vamos passar daqui a pouquinho as respostas para vocês, são os papelzinhos, contendo as respostas das perguntas que eu vou fazer. Dessa forma, nós vamos entender melhor, porque não dá, né, de ler todo o Evangelho, apesar de ser um capítulo pequeno, mas ele é extenso nas suas explicações. O tópico deste capítulo vem falando da vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e uma realeza terrestre, que é já nas instruções dos Espíritos. Jesus, ao dizer meu reino não é deste mundo, de forma velada, ele vem nos mostrar que ele não é de caráter material, que ele não tem riqueza, que ele não tem poder, né? Que ele não está limitado a este lugar físico. Podemos considerá-lo como sendo o reino da vida futura. E que vida futura seria essa? A vida de todos nós, né? A vida que todos nós estamos evoluindo, que estamos caminhando. Bem como o reino de paz e fraternidade que podemos instaurar dentro de nós mesmos, a respeitar as leis de Deus e viver de acordo com o seu Evangelho. Quando ele diz que nós podemos instaurar dentro de nós mesmos, ele quer dizer que o reino está dentro de cada um de nós. A partir do momento que nós conseguimos seguir os seus mandamentos, seguir as leis divinas, né? E quando Pilatos pergunta a Jesus, és, pois, rei? No livro Caminho, Verdade e Vida, no item 85, testemunho, diz que Jesus lhes respondeu, dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram de mim? Está lá em João, capítulo 18, versículo 34. Será o que disseram? Os judeus chamavam Jesus de rei, né? Então, ele era considerado rei, rei dos judeus. E com isso, Pilatos queria que ele também afirmasse que ele era considerado rei. Por isso que ele devolve a pergunta com uma outra pergunta. Jesus veio ao mundo com uma única finalidade, de testemunhar. Testemunhar a verdade, orientar a humanidade, sobre a lei do amor, que resume por inteiro as leis de Deus, possibilitando-lhes o esclarecimento necessário ao progresso espiritual. Então, tudo que Jesus veio fazer aqui foi nos ensinar. Ensinar a entender as leis divinas, a entender como nos melhorarmos, como nos reconhecermos. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá
ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. E de que forma que nós podemos reconhecer esse reino? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, né? Ele nos mostra que o reino está dentro de cada um de nós pelo que nós fazemos, como nós agimos, né? Como da forma que nós vivemos, a forma que nós buscamos esse reinado, né? E não adianta dizer que nós vamos buscar esse reinado nos bens materiais, né? Porque não é na riqueza que está esse reinado, está dentro das leis divinas. Sim. Aham, isso mesmo. O reconhecimento seu de quem eu sou, ou apenas por vezes assim, o que o povo diz da reinado material. Quando Jesus queria ouvir essa resposta dele. E ele ficou atônito. Isso mesmo. Você reconhece, digamos assim, não grandiosidade, mas você reconhece esse reinado em mim, alguma coisa, ou apenas o reinado material que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou. E ele ficou sem entender. Tanto que Jesus devolve para ele, né, com uma outra pergunta, e esperando ele dizer quem ele era, né? Isso mesmo, Alteir, obrigada. O primeiro tópico, que é a vida futura, aí nós vamos ler aqui o trecho do Evangelho para que a gente possa entender. Todo aquele que vê somente a vida presente, ou aquele que duvida da vida futura, coloca seus pensamentos, seus sonhos, seus objetivos somente nas coisas terrenas, somente nos seus valores, nos seus prazeres. Ou seja, quando eu acredito mais na vida terrena, acredito mais na riqueza terrena, no reinado terreno, eu estou indo de encontro com as leis de Deus? Eu estou procurando essa vida futura, que é a minha evolução, que é o caminhar ao encontro de Deus? Não, porque quando eu valorizo mais o reinado da terra, eu estou esquecendo de valorizar o reinado espiritual, né? O reinado do céu. Então, ser feliz se constitui no ter, no conquistar coisas que o valorizem a seus olhos e quase sempre aos olhos dos outros. Coloque, enfim, sua felicidade em coisas exteriores a ele, permanecendo sempre insatisfeito, porque sempre há algo que não possui ou não usufrui. Nós somos satisfeitos com o que nós temos? Não. Nós sempre queremos mais. E esse mais é o quê? É material. É o que nos faz acreditarmos que nós estamos sendo felizes. Aonde a verdadeira felicidade está? Na pátria espiritual. Aqui a felicidade ela é momentânea. É uma satisfação momentânea, passageira, e que não nos diz, não nos relaciona com a vida futura. Partindo-se do ponto de vista da vida futura, além da morte, tudo ganha um sentido diferente. Porque quando nós acreditamos que a vida não é só isso aqui, não é só o que nós estamos vivendo aqui, nós já começamos a entender que existe uma vida futura e que não é a morte que vai parar, interromper essa continuidade da vida futura, né? A morte, ela só é o momento de eu passar daqui para o outro plano. Aqui estamos para desenvolver nosso potencial intelectual e moral. Devemos usar os recursos que a Terra nos oferece para sermos o mais feliz possível, respeitando também o direito dos demais de também serem felizes. A certeza da vida futura nos leva a aproveitar melhor a vida presente.
Se nós acreditarmos que existe um futuro após a morte, que eu vou dar continuidade a essa vida, com certeza nós vamos viver diferente. As nossas atitudes, as nossas ações, com certeza serão diferentes. O momento presente, porque ela nos faz olhar dentro e ao redor de nós, com os olhos de esperança, de solidariedade, de confiança em Deus, em Jesus, em nós e nos homens. Não fica uma fé diferenciada quando nós acreditamos na vida futura, né? Ele faz nos acreditar que nós não estamos sozinhos. E aí é onde... Pois não, doutor Vilas? Exatamente. Exatamente, porque só assim nós entendemos, né, que vai ter aí uma continuidade. Qual o grande ensinamento de Jesus nos traz nessa passagem? É a certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, aonde teremos acesso ao reino da paz e amor por ele anunciado. Porque só pensando que a morte aqui não acaba, é que nós pensamos em encontrar uma vida melhor na vida futura, aonde nós encontraremos a paz e a verdadeira felicidade. A realeza de Jesus. Imaginamos o quê quando se fala de realeza de Jesus? Coroas e reis, né? Todas as suas riquezas, comandando o mundo sentado em seu trono, dentro de um palácio luxuoso, com serviços à sua volta. Tudo isso nos remete ao diálogo de Jesus com Pilatos. Nos faz voltar lá atrás e pensar por que ele disse, tu dizes que eu sou rei? Né? A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar. Ele continua daqui para a vida futura, aqui para a pátria espiritual. Sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é o rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mas ele era rei aqui porque os judeus, né, acreditavam ele ser o reino da terra, o reino no mundo. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós lemos lá em João, no capítulo 12, versículo 13, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então ele era rei daquele povo que clamava por ele, né? Que louvava o seu nome. Mas ele sabia que o reinado dele não era deste mundo. Ele tinha essa certeza. Em Lucas, no capítulo 19, item 38, versículo 38, diz assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Nessas e em outras passagens dos evangelhos, vimos que os seguidores de Jesus viam nele o libertador de Israel. O novo rei queria instalar na terra um novo reinado, um novo reino. Por isso podemos compreender o porquê da pergunta de Pilatos, tu és o rei dos judeus? Porque naquela época eles não acreditavam que existia um rei, né? E esse rei ele foi criado justamente pelo povo que clamava o nome de Jesus, que programava o nome de Jesus. E com isso ele se tornou o rei de Israel. Mas para aqueles que acreditavam
né, nas leis divinas que ele ensinava. Pois não. Através dele, né? Exatamente. Muito obrigada. Jesus deixou bem claro qual era a finalidade da sua missão, né? Que era trazer a verdade das leis morais indispensáveis para a existência no reino de Deus, nos corações humanos e, por consequência, na própria terra. A realeza de Jesus é a realeza moral, fruto da sua perfeição. Existia um ser mais perfeito do que Jesus? Não. Então, a sua perfeição fazia dele moralmente o melhor, como faz até hoje, né? Do seu viver segundo as leis divinas, realeza que exerce o poder para sempre. Com autoridade, portanto, de orientar, esclarecer, conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação, com o determinismo divino de ser perfeito. Então, ele veio com toda a simplicidade nos ensinar, né, a perfeição que mantinha, de forma simples, de forma humilde. Ele veio nos ensinar para que nós pudéssemos entender os seus ensinamentos, o seu evangelho. Jesus, no seu viver, deu lições através da palavra, através das suas ações, testemunhando sempre as leis de Deus, a verdade possível de ser compreendida pelos habitantes da terra, que foi o que a gente falou agora, né? Ele veio de forma simples, humilde, nos ensinar essa simplicidade que ele andava pregando na época que ele esteve aqui conosco. Para aprender, é necessário que o homem sinta e perceba a continuidade da vida além desta vida material, que reconheça-se filho de Deus, que abra-se às verdades espirituais, percebendo um mundo muito mais amplo. O terceiro tópico, ponto de vista. O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrestre? Ele não pensa na vida futura, né? Ele acha que quando ele construir tudo o que ele tem aqui, ganhar todos os bens materiais, toda a riqueza, ele pode desencarnar que ele chegando do outro lado na pátria espiritual, ele é um homem rico. E aí ele se engana. Porque é um engano nosso pensarmos que tudo que nós conquistamos aqui, nós levamos para a pátria espiritual. E, na verdade, só vai aquilo que nós aprendemos, né? Aquilo que nós fazemos de melhor, as nossas ações e as nossas atitudes. Fazem de tudo para conseguir os... Pois não, Rodrigo? Só chamar a atenção para aprofundar um caso muito legal, é que o que é o materialismo, né? É a negação da existência do espírito, da alma, ou algo que só existe além do corpo, né? E aí, quando nós olhamos esse pensamento, ele está falando de um pensamento de origem materialista. Porque ele está pensando somente na vida da terra, como se não houvesse uma vida depois dessa. Da morte, né? Para haver uma vida depois dessa, você precisa ter um espírito, uma alma, né? Então ele está se referindo aos materialistas. Uhum. É uma visão materialista do mundo. E a gente, é bom sempre que nós estamos estudando o Espiritismo, frisarmos o que é a diferença entre uma visão materialista e uma visão espiritual. Espiritual. Porque, por exemplo, para um materialista, ele
pode fazer o que ele quiser aqui. Ele pode apontar todas, porque depois não há julgamento. É o que ele acredita, né, Rodrigo? Para um cristão, já vai para outro sentido, porque nós esperamos um julgamento de algum tipo. Sim. Ou de um ser mais elevado, ou de sua própria consciência. Sim, sim. Isso mesmo, perfeito. Existe uma ciência verdadeira, né? E existe uma ciência alimentada financeiramente. Então nós temos essa mesma visão materialista criando duas ciências. Né? Ou, desculpa, a visão materialista criando uma ciência e uma visão espiritualista que nos dá uma ideia de uma outra ciência, uma nova ciência, ou uma velha ciência, relação. Perfeito. Perfeito. Não, não, estamos estudando. Não, vamos voltar para cá, porque vocês já estão indo, a conversa já vai um pouquinho mais aprofundada e o nosso estudo hoje está mais simplificado, né? Está mais para o nosso entendimento aqui, para o estudo da segunda, né, Valteir? Pronto. Isso. Sob o ponto de vista na vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal atinge como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aqueles que encaram a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perdem na imensidade. Ele, então, se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, né, que não são diferentes. E ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfaltam para conquistar uma posição que o eleva tão pouco, e por tão pouco tempo, porque só se eleva aqui. Ele não se eleva depois daqui. Então eu corro atrás de uma riqueza momentânea, de uma riqueza passageira, né? Que não é essa correria minha aqui que vai me fazer ser melhor na vida futura, porque o que eu estou construindo para levar para lá? Nada. Eu estou agindo de forma materialista que eu estou sendo, né? Então, isso não me leva a lugar nenhum. O ponto de vista, ofensa, machuca, mas observe. Isso aqui foi da obra Vivendo o Evangelho, no volume 1, de André Luiz e Antônio Baduí, que eu achei muito interessante trazer. Vingança dificulta, o perdão facilita, o desespero desorienta, mas repare, descrença abate, fé encoraja, a doença incomoda, mas considere, revolta complica, resignação alivia, a dificuldade perturba, mas examine, comodismo prejudica, trabalho ajuda, o sarcasmo dói, mas avalie, revide, nivela, esquecimento eleva, o desprezo magoa, mas analise, ódio atormenta, o amor acalma. Então ele vem nos dizer que todos os ensinamentos de Jesus é através do amor que nos acalma. E o último toque vem para a realeza terrestre, né? Que é uma comunicação que merece muita atenção e a reflexão da nossa parte. Visto que se não somos reis e rainhas,
Temos, todavia, nossos pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos. Aqui mando eu. Como na nossa casa. A nossa casa, a gente não diz quem manda aqui sou eu, né? Quando nossos filhos vêm revidar alguma coisa com a gente, então lá a gente se acha o rei, né? Se acha a rainha. Na função de marido, esposa, pais e mães, as posições sociais ou as profissionais de mais ou menos poder, porque existe arrogância, existe a vaidade, existe tudo aquilo que nós buscamos sem termos a necessidade. Como nos comportamos nesse caso, em nossos pequeninos reinos? No Evangelho, nos conta, inclusive está aqui neste capítulo, a ex-rainha inicia dizendo que somente no plano espiritual ela compreendeu a verdade. A verdade que Jesus dizia nas suas palavras: meu reino não é deste mundo. Pensava ela que ela seria recebida no reino dos céus como uma rainha, e não foi. Pensamento este coerente com o que se pensava naquela época. Surpreendeu-se ao despertar no plano espiritual, pois não levou consigo a sua realeza e surpreendeu-se muito mais ainda por ver, muito acima dela, homens a quem desprezara, por não terem sangue nobre. Vejam só, foi rainha aqui na terra, né, comandou, e chegando na pátria espiritual acreditando que podia ser uma rainha. E lá ela não era nada, porque ela não construiu nada. A rainha que veio nos contar a sua experiência após a morte, ela percebeu então que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, dando a todos experiências através das quais deve desenvolver-se. Porque nós não somos todos iguais? Nós temos um único pai, um único irmão, né? O único pai, Deus, e o único irmão, Jesus. Então, se nós somos iguais, por que distinguir? E ele não distinguia ninguém. Assim como Deus tem todos nós como iguais. Percebeu que para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos outros é que se constitui na chave que abre a porta desse reino de paz e felicidade. Ou seja, somente com as nossas ações nobres é que nós vamos obter a chave que abre a porta desse reino de paz e felicidades. Então, só depende de cada um de nós, né? Não depende de ninguém, ninguém vai pagar pelos meus erros. Aqui eu faço, aqui eu pago, né? Ah, sim, com certeza. É por isso que a doutrina espírita, ela nos dá essa certeza, né, que nós estamos caminhando para evoluirmos e não para retroagir, não para retroceder, né? Nós temos essa certeza, por isso que o estudo é importante, para a gente ter essa certeza que nossas ações aqui, nossas atitudes, é que vai nos dar garantia do que nós teremos lá na vida futura. Uhum. Olha a falta que fez, né? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E a gente se ajudando, né, ajudando uns aos outros, é que nós vamos conseguir chegar juntos, né?
Talvez um chegue primeiro, outros depois, mas todos vão chegar. Todos nós teremos um momento de chegada. Você ia falar, Rodrigo? Igual, exatamente, isso mesmo, Rodrigo. Isso mesmo, nesse sentido. Não moralmente se falando, né? Não. Sim. Ó, nós tiramos algumas perguntas do livro do Estudo Sistematizado do Evangelho. E aí, como nós estamos no momento de estudo, né? Nós vamos interagir juntos. Eu vou fazer as perguntas, vou numerar as perguntas aqui. E quem tiver com a resposta, eu gostaria de que lesse a resposta para que todos ouvissem e todos compreendessem. Tá bom? E aí, na dúvida, a gente vai tirando rapidinho. A pergunta número 1. O que quis Jesus expressar quando respondeu a Pilatos que seu reino não era deste mundo? Quem está com a resposta número 1? Peraí. A Bruna. Que hoje vai falar no microfone. Resposta: que ele teria o seu reino fora dos limites do mundo físico, onde então se encontrava. Que o seu reino seria espiritual, além dos interesses das contingências do mundo material. Exatamente. Ele quis dizer com isso que ele velava, né, nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Pergunta número 2. Embora fosse emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina? Darla. Não, Jesus deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força. Nem seus discípulos o defenderiam através do combate. Sendo um reino espiritual, suas arenas são a prática do bem, a mansidão e a caridade. Isso. E com isso ele vem nos dizer que se o meu reino fosse desse mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Então ele não precisou lutar, ele não precisou usar de violência, ele precisou usar de amor, de humildade, de simplicidade. Pergunta número 3. Porque Jesus disse, meu reino ainda não é daqui, que está escrito em João, capítulo 18, versículo de 36 e 37. Porque dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens da terra. Neste momento, o reino de Cristo estará instalado no planeta. Exatamente. Então, chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens na terra, né? Olha que interessante. Então, ele vem nos dizer que quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Quando os valores espirituais, os valores, se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Né? Troca-se os valores, ser os valores espirituais e não os valores materiais. Exatamente, puramente materiais, exatamente. Não, até porque nós precisamos, né? Então, quando ele fala puramente materiais, ele se refere a pessoas que estão podendo apenas do ponto de vista Sim, material. sim. Mas ele não exclui. Sim. Temos que observar esse lado também. Sim, sem dúvida, Rodrigo. Quem está com a pergunta, a resposta do 4? Com que finalidade Jesus veio a este mundo? Para dar, conforme ele mesmo diz, testemunho da verdade, ou seja, para orientar a humanidade sobre as leis de Deus,
possibilitando o esclarecimento necessário ao progresso. Obrigada. Ele veio, então, nos ensinar, né? Nos esclarecer quanto às leis divinas. E ainda diz assim, que ele veio para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. Porque só pela prática do bem nós conseguimos encontrar esse reinado, né? Que é através das leis divinas. 6. O que conseguimos entender com a expressão vida futura? Não, tem a 5 aí? Não, é a 6. É a 6 aqui. É 6. Uma vida que transcende os limites da existência material continua além da morte do corpo físico. Isso. Aí aqui quer dizer que esta vida de natureza espiritual tem início quando estamos na Terra, preparando o nosso amanhã pela prática constante do bem e continua por toda a eternidade. Jesus vem se referir a essa vida futura como a meta que a humanidade irá ter, como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Também está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo que estamos estudando. Muito, muito. Isso mesmo, doutor Evilásio. É necessário, né? E já vem com esse trabalho, né, de estar divulgando. Pergunta 8. Qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem da vida futura? A certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. Exatamente. O nosso futuro espiritual começa a cada dia. Todo dia nós estamos trabalhando para o nosso futuro espiritual, né? Através da prática, das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Então, todo dia nós temos oportunidade de evoluirmos. Nós só não vamos evoluir se nós não quisermos. Se nós estacionarmos ou deixarmos de fazer aquilo que tem que ser feito, que é o bem. Pergunta número 9. O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e bens terrenos de que eram detentoras. É o que acontece com aqueles que passam para a pátria espiritual, achando que tudo que construiu aqui, que tudo que buscou aqui, estão à disposição quando ele chegar lá do outro lado, né? E é uma mera ilusão. É igual a rainha de França aqui, quando nos conta que ela só percebeu
quando ela chegou na pátria espiritual. E aqui ainda complementa nos dizendo que pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura, na credibilidade de vermos e de termos e de estarmos na vida futura. E pergunta 10. Quando damos mostra do nosso apego aos bens e valores terrenos? Quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho ou a vaidade ferido por uma circunstância qualquer. Isso, quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual. As tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência. A 11ª. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Percebem que os homens são bem pequenos diante da imensidade, e os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros e poucos os elevarão espiritualmente. Exatamente. Vou fazer essa pergunta novamente, porque ela é uma pergunta assim grande para a gente poder entender a resposta. O que sucede ao que encara, né, aqueles que encaram a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade e os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros e poucos da elevação espiritualmente. Elevarão espiritualmente. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos sobre o montículo da terra, né? Os grandes e os pequenos estão aí misturados, confundidos, né? A última, 12ª. A crença na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Não. Os que creem na vida futura sabem que foram colocados na terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. Isso. E aí o Evangelho vai nos ensinar que nós devemos preparar esse mundo, melhorar esse mundo o máximo possível para receber o máximo de almas que ele for capaz de suportar, para que muitas possam viver as experiências que nós tivemos a oportunidade de viver, fazendo um mundo cada vez melhor para todos. De forma melhor, né, sim. Rodrigo? E aí vem o complemento, né, dessa pergunta, dessa resposta, que o instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. Ou seja, nós temos que estar o tempo todo buscando essa melhoria, buscando essa evolução. E nós temos que buscar ela onde? Nos bens materiais? Buscar ela lá no Valteir, na Poliana, no Rodrigo? Não, eu tenho que buscar ela dentro de mim. A evolução, ela está aqui dentro. O meu reinado está aqui dentro. Eu é que tenho que dominar os meus sentimentos negativos e aperfeiçoar os meus sentimentos positivos, para que de forma tranquila, de forma amorosa, de forma humilde, eu possa alcançar a vida futura tranquila e aproveitar a paz e a felicidade eterna, tá? Esse era o estudo de hoje, espero que tenha ficado compreendido. A dinâmica foi para que a gente pudesse ter as respostas que às vezes nós fazemos perguntas e não conseguimos entender nossas próprias perguntas, né? Então, elas são necessárias que tenhamos as respostas, e as respostas vêm através do estudo. Inclusive, o estudo do ERJ, que está acontecendo na terça-feira aqui no centro, é maravilhoso para quem está iniciando, para quem quer compreender melhor a doutrina espírita.
Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos dando sabedoria e discernimento para uma vida regrada, baseada nos ensinamentos morais e espirituais do nosso grande guia Jesus. Boa noite, um bom descanso a todos. Gratidão. Volte aí. Antes da prece, eu gostaria de dar umas palavrinhas. Eu até vi no estudo, Rodrigo, companheiro, assim, querer aprofundar mais do Evangelho. É natural, é bem-vindo, mas como a Eliana deixou bem claro, o estudo da segunda-feira do Evangelho, de modo geral, é um pouco mais superficial. Eu entendo que se nós pudermos aprofundar mais, é melhor. Mas eu gostaria de convidar, para nós aprofundarmos no Evangelho, nós temos as sextas-feiras, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Nós temos o nosso NEP, às sextas-feiras, de 7 a 19 a 21 horas, que nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, com mais profundidade, com pesquisas, buscando no aramaico, no hebraico, no grego, ou seja, nós vamos fazendo assim digamos assim, um apanhado para que nós possamos chegar no nosso nível, no nosso dia, digamos assim, com mais fidelidade possível com aquilo verdadeiramente que foi escrito. Porque a gente sabe que houve muitas mudanças. Né, Roberval? Eu gosto de citar o Roberval porque, desculpe a todos, mas especialmente a mim, Roberval, eu acho ele de grande conhecimento nessa área. Então, o que acontece? Na realidade, nós temos que buscar essa pesquisa, porque senão nós vamos ficar na superficialidade. E às vezes nós pecamos muito. E quem disse isso foi o próprio Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade, nós temos que buscar a essência do Evangelho de Jesus. E só através de uma pesquisa, né, mais próximo, com mais fidelidade daquilo que Jesus vivenciou, nós temos, digamos assim, temos condições de entender melhor o que verdadeiramente o Evangelho nos ensina. Tá bom? E isso nós vamos ter... Sexta-feira, 19 horas, 19 a 21. Certo? Não, eu estou convidando a todos, né? Aqueles que querem entender melhor o Evangelho, porque é um estudo, digamos assim, que a gente estuda o Evangelho em casa, eu sei que todos nós estudamos, mas ele é um grupo de pessoas, digamos assim, que todo mundo busca pesquisar com mais profundidade, né? Nós temos já, digamos assim, um roteiro a seguir, não é aleatório, temos um roteiro a seguir, ele é disponível geralmente a partir das quartas-feiras, terça, quarta-feira já está no nosso celularzinho, a gente já pode estudar com antecedência, e depois aqui o grupo vai discutir, né? Discutir, digamos assim, à luz realmente do ensino de Jesus. Tá bom? Então, quem quiser, puder, será muito bem-vindo e com certeza terá grande vantagem em estudar o Evangelho com essa profundidade. Chama exatamente NEP. Tá bom? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então vamos aproveitar o momento agora para nós relaxarmos, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, agradecer a Deus e a Jesus, aos benfeitores, por oportunidade mais uma vez aqui nos encontrarmos, estudando o Evangelho de Jesus, buscando compreender mais e melhor dos ensinamentos do Mestre, para que possamos, nessa caminhada, qual todos nós nos encontramos, estar cada dia melhor do que o dia anterior. E só vamos verdadeiramente estar melhor quando conhecermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, e lutarmos com todas as nossas forças para vencer a nós mesmos, buscando sempre um caminho do equilíbrio, da paz e da harmonia. Como sempre pedindo que somos, mais uma vez Jesus, abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoe esta casa com seus trabalhadores dos dois planos, com todos os seus departamentos. Que a luz do amor de Deus faça presente em nossos corações, nos despertando quanto mais para a necessidade do teu amor e da tua luz. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus e de Maria Santíssima, sempre em nome dos benfeitores espirituais, que pedimos a permissão para dar por interrompido o estudo da noite, em graça a Deus que assim seja.